Bom dia, pessoal. Sejam todos bem-vindos ao nosso evento. Então, demos alguns minutinhos. Obrigada por aguardarem, para que o pessoal possa ir entrando. A gente sabe que é sábado, o pessoal vai vindo devagarinho, né? Então, meu nome é Pamela Bratkovski, sou diretora científica da Sociedade de Psicologia do Rio Grande do Sul, né? Eu estou junto, então, com a comissão organizadora da jornada aqui hoje e pensando com muito carinho, né, na nossa jornada que é esse ano. Então, hoje é o nosso último ponto de vista, né, temático da jornada que vai ser em outubro. Então, gostaria de agradecer muito por vocês estarem aqui conosco hoje. Queria agradecer em especial, né, ao Gerson, a Linda e a Fernanda por aceitarem nosso convite para essa fala, né, para esse ponto de vista. E também agradecer às instituições, né, a Weiner, a Insight e o CEAPIA, que são, então, apoiadores, né, patrocinadores e apoiadores da nossa jornada. Então, muito obrigada a essas instituições e também aos nossos convidados. Eu não sei se todos que estão aqui hoje conhecem já a Sociedade de Psicologia do Rio Grande do Sul. É uma instituição, então, né, que foi fundada em 59 e desde então vem congregando psicólogos e estudantes de psicologia por meio, né, dos comitês, da Liga de Estudantes, do NIC, assim como eventos como estes, em que nós podemos estar juntos, né, trabalhando e pensando na psicologia e numa escuta, né, ética e pautada, né, em cima de estudos, seja em qualquer lugar, em qualquer espaço que a gente ocupe, né, seja na clínica, no hospital, em qualquer lugar. Então, queria dar as boas-vindas a todos, que seja uma manhã muito boa para todos nós. Convidar também aqueles que se sentirem à vontade para ligarem suas câmeras para a gente, de alguma forma, poder estar um pouquinho mais próximo. Não podemos receber vocês com um cafezinho, né, na sociedade, mas é uma forma da gente poder continuar, né, trabalhando, então, e fazendo a da psicologia, né, uma profissão potente, né? E de cuidado, né? Com os adultos, com as crianças, com os idosos. E esse especial evento hoje, né? Que nós pensamos que é o cuidado em saúde mental na infância. Então, agora eu vou passar, né, para minha colega Vitória, que vai contar um pouquinho da jornada para vocês. Bom dia, pessoal. Então, me chamo Vitória, sou membro também da Comissão Científica da Jornada da Sociedade, e hoje quero fazer um convite para vocês, né, poder falar um pouquinho sobre a Jornada da Sociedade que vem sendo pensada com muito carinho. Então, a Jornada Bienal, né, tem como tema exclusão e segregação, o risco à subjetivação. Ela vai acontecer no dia 15 e 16 de outubro de 2021, né, no formato online. E estamos com as inscrições abertas, atualmente no segundo lote. Então, o segundo lote vai até 15 de setembro, né? Depois a gente muda para o terceiro lote, que vai até 15 de outubro. Então, essas questões, assim, de datas e valores, vocês podem pegar no site da sociedade ou no Instagram, que ali tem mais informações. E falando um pouquinho, então, né, da nossa programação, que está bem especial, tem bastante assunto interessante, né, e temáticas importantes. Na sexta-feira, no início da manhã, a gente vai ter os temas livres, né, que é a apresentação de trabalhos, que o pessoal vai estar enviando para apresentar, que também está disponível lá no site da sociedade, o edital, né, explicando como que vai ser a apresentação dos trabalhos, a submissão, então tem tudo lá bem explicadinho. Então, depois a gente vai ter a abertura da jornada e algumas mesas, né? Então, a mesa de dessubjetivação, vicissitudes da exclusão, depois vamos ter movimentos migratórios, marcas na subjetividade, e depois racismo, efeitos psíquicos, subjetivos e sociais. Então, essa é a nossa programação para sexta-feira, né? E depois continuamos a jornada também no sábado, pela manhã, né? Se estendendo ao longo do dia, e teremos, então, iniciando amanhã com a mesa Territórios Marginais, a invisibilidade da população em situação de rua. Depois teremos a mesa Desamparo e Vulnerabilidade na Infância. Depois também teremos a mesa Sexualidades e Gênero, Ecos na Subjetividade. E, por último, a mesa Desdobramentos da Segregação. E, finalizando a jornada,
com a premiação dos temas livres e o encerramento. Então, essa é a nossa programação da jornada, né, para os 2 dias, 15 e 16 de outubro, que vai estar acontecendo online. E também teremos no dia 10 e 11 de setembro a pré-jornada, que é um evento que vai estar sendo organizado pelo Núcleo São Leopoldo, o Núcleo Litoral Norte e também pelo Comitê de Psicanálise e Cultura de Porto Alegre, né, que os comitês vão estar trazendo temáticas referentes à jornada. Então, já vai ser uma preparação para a gente ir se aquecendo, né, para a jornada lá em outubro. Então, vocês fiquem ligadinhos, né, nas nossas redes sociais, no site, que ali vai estar sendo divulgado mais informações, né? E qualquer coisa, podem estar acessando o site da jornada, o Instagram da Sociedade de Psicologia do Rio Grande do Sul, que ali vai ter mais informações. Agora eu passo a palavra, então, para a colega Ana. Bom dia, obrigada, Vitória. Bom, então, prazer, eu sou a Ana e eu vou apresentar os nossos convidados de hoje. Vou pegar minha colinha aqui. Então, o Gerson Rossi, ele é psicólogo, aperfeiçoamento em terapias cognitivas pela Weiner Psicologia Cognitiva, especialização em terapia cognitivo-comportamental na infância e adolescência pela Weiner Psicologia Cognitiva, está em andamento, especialização em atenção integral ao usuário de álcool e outras drogas, formação em terapia do esquema pelo NEAPC, terapeuta cognitivo-comportamental na infância e adolescência, terapeuta de casais e família e membro associado à Associação Brasileira de Terapia do Esquema. Associado e coordenador do Comitê de Terapia Cognitivo-Comportamental da Sociedade de Psicologia do Rio Grande do Sul. A Linda Betina Herrera. Ela é psicóloga, especialista em psicoterapia psicanalítica pelo ESIP, especializanda em estimulação e intervenção precoce pelo Centro Lídia Coriati e supervisora da Clínica Insight. A Fernanda Marinho Matti é psicóloga e especialista em psicoterapia de orientação analítica de crianças e adolescentes pelo CEAPIA e é coordenadora do setor da ambientoterapia e do setor de estágios do CEAPIA. Então, falando de forma breve sobre eles, né, a gente vai conhecer um pouquinho mais depois, eu gostaria também de explicar como que vai funcionar a dinâmica aqui do nosso evento. Bom, então a gente vai começar com a fala da Linda, posteriormente a gente passa para o Gerson e depois, por último, a Fernanda. E quem quiser fazer algum comentário pode ir tomando alguma nota por aí, né, nos seus espaços, ou pode ir colocando no chat também, porque no final a gente vai ter um espaço de discussão e a nossa colega Hanna vai estar atenta ao chat o tempo todo. Da minha parte era isso e um ótimo evento a todos. Obrigada, Ana. Bom, então, para a gente dar início, vamos passar a palavra para a Linda. Oi, obrigada, Pamela. Me ouvem bem? Sim? Então tá. Então, é um prazer, é uma alegria estar aqui. Na verdade, eu tomo, né, o assunto da jornada, eu acho que muito, né, ao encontro daquilo que eu preparei, assim, como tema de reflexão para trazer. Mas antes, queria agradecer a oportunidade, agradecer a Insight também, né, que estou representando a instituição, a clínica aqui neste momento. E o Gerson eu não conhecia, mas a Fernanda, eu acho que a gente estudou juntas, acho que nos formamos juntas, inclusive, né, Fernanda? Né, de turmas diferentes, mas a gente vai, eu acho que é uma bela oportunidade, assim, para podermos conversar. E eu fiquei pensando muito, né, sobre o tema da jornada, sobre o que vem, né, como um convite para esse momento sobre a saúde mental na infância, de algo que eu tenho pensado, né, há muito tempo e que para mim parece uma certa dicotomia, né, uma dicotomia assim que eu vou falar ali adiante, mas que, né, como resultado final para mim tem, né, algo do aspecto da invisibilidade, né? Me lembrei de um historiador francês, que eu acho que quem trabalha com criança, assim, quem trabalha, né, com essa faixa etária, com o tema, né, deve conhecer, que é o Philippe Parrier. Ele é um historiador francês, né, de uma medievalista, então ele estudava a época medieval. Em 1960 ele publicou, né, a História Social da Criança e da Família. E esse foi um livro, assim, esse foi um escrito,
né, que pôde definir, conceitualizar, né, tornar melhor um lugar da infância, né? Mas eu queria tomar assim como um ponto histórico também para a gente poder fazer uma certa evolução disso e chegar a hoje, né? Porque ele diz que lá, né, numa época medieval, então, que foi um período longuíssimo da história, né, as crianças eram vistas, né, ou como muito, muito frágeis para serem levadas em conta, né, ou assim que adquiriam alguma condição de corpo, no caso, né, de força, de condição de trabalho, eram já imediatamente vistas e postas neste lugar adulto, né? Então aí, né, começa para mim essa dicotomia que dizia, né, entre a extrema fragilidade e, né, um lugar de adulto, né, que leva lá pelas tantas à invisibilidade, né? A criança ela não tem um lugar, né? Ela não é vista. Fazendo então um percurso e aí mais, né, para minha linha teórica, então eu vou tomar Freud quando ele começa nos 3 ensaios em 1905, né? Ele começa a tentar entender, claro, a motivação dele não era a infância, não era a criança, a motivação dele era um estudo, né, da histeria e das vias sexuais, então, né, da histeria. Mas ele começa a pesquisar toda a questão da sexualidade infantil, né? Em algum momento, né, o Freud vai dizer sobre, né, a criança vista naquela época, então, a gente está falando de 1905, Europa, Viena, né, a criança como um ser desprovido de sexualidade, né? Não, a criança não tinha sexualidade, tomava um posto, tomava um lugar, né, quase como, né, de um ser celestial, de um anjo, algo assim, nestes termos, né? Para ali depois, né, também ser entendida, né, quando alguma coisa da via da sexualidade aparecia, né, ficava presente, que as pessoas, os adultos, né, viam isso, isso era tratado como maldade, né? Era tratado como algo consciente, era tratado como algo, né, da via da perversão, poderíamos dizer, que deveria então ser corrigido, né? Então, de novo, a gente vem com a dicotomia, né? Criança sem sexualidade, criança com uma expressão de sexualidade que não pode, isso é maldade, tem que ser tolhido. De novo, a gente tem a via da invisibilidade, né, perante a infância. E trouxe isso assim para pensar, né, nos momentos atuais, porque ainda penso, né, quando a gente toma aquele termo, né, Sua Majestade o Bebê, e Freud escreve em 1914, né, no Narcisismo, na Introdução ao Narcisismo, ele está falando de uma condição, ele está falando de um momento constitutivo, de um momento constitucional subjetivante, por assim dizer, né, onde, em outras palavras, este agente cuidador adulto empresta, né, investe libido, investe narcisismo, né, e passa a fazer marcas, inscrições, né, e libidinizar aquele bebezinho. Fico pensando, e era isso que eu queria trazer assim para a gente hoje, né, como uma reflexão, assim, como um ponto de vista, como eu falava, né, com a Pamela ontem, né, sobre o título também do nosso encontro, o quanto a gente mantém ainda essas crianças não saídas do trono, né, mas o quanto nós mantemos estas crianças, Sua Majestade o Bebê, né? Então, para isso, a criança toma um lugar, toma uma posição que é central na casa, na família, né? Eu acho que não é raro, a gente vê famílias, né, que organizam absolutamente todo o seu dia, toda a sua vida, toda a sua rotina em função de um bebê, mas é um bebê que lá pelas tantas, né, a gente observa que tem mais dificuldade de crescer porque nunca é retirado, né, deste lugar. E retirado, a gente está dizendo de uma forma, né, gradual, né, de acordo com o seu aparato psíquico, de acordo com a sua condição psíquica, né?
Isto por um lado, né? E a gente, ao mesmo tempo que diz tudo, 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 tudo para esta criança, o que a gente está dizendo ao mesmo tempo para ela é que ela é muito coitadinha, ela é muito pobrezinha, ela é muito frágil. Nada muito diferente, né, de uma idade média. Né, nestes termos, então, do que é o resultado dessa posição. Por outro lado, né, talvez a gente também possa fazer reflexão de que essas crianças são crianças de agendas lotadas, né? Tem as escolas, tem inglês, tem natação, tem judô, tem robótica, tem programação, tem, né, tem agendas lotadas e são mini adultos, né? De novo, a gente volta à questão dicotômica, que para mim, volto a dizer, o resultado acaba sendo uma invisibilidade, né, da necessidade do sujeito, daquilo, né, que a criança expressa enquanto desejo, enquanto possibilidades, enquanto necessidades, né? Só que para isso, quando a gente fala, né, para mim pelo menos, né, quando a gente fala em saúde mental da criança, está implícita a saúde mental do agente cuidador, né? Está implícita a saúde mental do adulto que é, né, referência, que faz ancoragem, que faz marca, né, e que está ali presente com essa criança. Porque justamente a gente está falando, né, de uma idade, então, onde se é dependente, né, e muito me estranha, assim, acho que esse é um ponto de cuidado quando a gente ouve, né, no consultório, quando a gente ouve, né, muitas vezes argumentos, né, de pais, pode ser, né, dizendo que o filho sempre foi muito independente. Opa, né, isso é um ponto de atenção para mim, né. Então, fiquei pensando nisso, né, na saúde mental da criança, amparada, né, numa saúde mental do agente cuidador, né, que é fundamental. E muitas vezes a gente sabe que esse agente cuidador, ele abre mão de tudo que, né, seria um cuidado para si, para oferecer cuidado, 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 cuidado para aquela criança e fica muito desvestido, por assim dizer, desinvestido, melhor dizendo, né? Claro, né, aí eu acho que abrir esse espaço de escuta, né, para o agente cuidador, abrir o espaço de escuta para essa figura referência da criança, né, é fundamental, né, e quem sabe até muitas vezes fazer os devidos encaminhamentos, porque, e aí eu retomo, né, lá Freud, 3 ensaios, né, sobre a sexualidade, né, ele não fala necessariamente de um tempo da infância, como fala o Philippe Arrier, né, localizando cronologicamente o que é a idade da criança. Ele fala de um tempo, né, do infantil, da sexualidade infantil. E a sexualidade infantil carregamos todos nós a vida inteira, né? Então, olhar a saúde mental desses pais, né, poder fazer o devido acolhimento, encaminhamento, é amparar também esta criança e essa sexualidade infantil para que este agente cuidador possa, né, cuidar das suas crianças. Eu queria trazer para vocês, já estou finalizando, né, eu queria trazer para vocês algo que a gente fez na clínica, né, pensando agora nesse momento, que a gente ainda está, na verdade, né, da pandemia, mas logo de início de pandemia, vocês devem lembrar muito bem, né, acho que as coisas, aos poucos, assim, elas vão tomando uma outra forma, uma outra proporção, vão se diluindo, mas a gente, né, tava lá com as mães arrancando os cabelos em início de pandemia, né, em pandarecos, porque afinal de contas tinham que ser mães, professoras, né, ainda numa posição de ter que dar aula, de trabalhar em casa, de, né, enfim, multiplicar-se, né, e arrancando os cabelos com as suas crianças ali, né, necessitando de espaço, necessitando olhar, necessitando o seu lugar, né, de criança, e ao mesmo tempo sem conseguir dar conta de tudo isso. A gente criou, e eu trago assim como um exemplo, porque foi algo muito rico, né? Foi algo bastante pertinente, muito rico, inclusive para a própria equipe.
a gente criou grupos de WhatsApp, né, que se chamava, se não me engano, se chama ainda, porque ainda está em funcionamento, Mães em Tempos de Crise, né? A nossa clínica é uma clínica interdisciplinar, então a gente trabalha, né, em diversas áreas, a gente trabalha em conjunto, a gente trabalha, né, um pouco nesse formato de debate, né, que a gente tem proposta hoje, né, e então assim a gente também vai se enriquecendo, vai, né, podendo transmitir, né, para quem está conosco também, e conversar e poder debater. E nesse grupo a gente, né, pôde trazer assuntos para essas mães, né, assuntos para essas mães que as mães podiam, né, ter algum retorno, perguntar, e claro, a gente ia respondendo, assim, vai respondendo para elas de uma forma genérica, porque não é um atendimento, né, mas para dizer para vocês que daí, né, muitos atendimentos, encaminhamentos foram possíveis, né, porque são mães não só de Porto Alegre, são mães de todo o Brasil, né, então os encaminhamentos aí foram possíveis, e encaminhamentos, penso eu, em prol, né, de uma saúde mental sua, mas, né, para os seus também. Eu fico por aqui, né, vou também ouvir a Fernanda e o Gerson, eu sei que depois nós temos um debate, então. Obrigada. Nós agradecemos, Linda. Muito boa a tua fala, muito bom de escutar. E isso que tu está destacando, né, da importância de ter um lugar de escuta, né, de cuidado com os cuidadores, né, que eles também são sujeitos, né, de inconsciente. Então é muito importante esse olhar para que eles possam justamente cuidar, né, dos pequenos. Bom, mas para a gente seguir agora, então, depois podermos ter o debate, vou passar para o Gerson. Sim, eu estava sem voz. Bom dia, pessoal. Muito bom dia a todos. Muito bom estar podendo dividir esse espaço com vocês, né? Um especial agradecimento às minhas colegas, pessoal da mesa. Muito prazer em conhecer e estar dividindo esse momento aqui com vocês hoje. Trabalhar com infância e adolescência, né, pessoal? Acredito eu ser o trabalho mais preventivo que a gente vai poder exercer dentro de um ambiente clínico, né? Eu não comecei, né, na área de interesse da infância e adolescência, mas os meus adultos me fizeram visualizar o quanto isso era importante, o quanto as necessidades emocionais que não foram atendidas na primeira infância, a qualidade do apego que eles demonstravam, né, durante esse período refletiram um sofrimento muito grande na vida adulta, né? E o quanto isso não teve espaço para ser significado, essas emoções não tiveram espaço para serem, inclusive, absorvidas e muitas vezes nomeadas, né? É muito comum que na clínica de adultos a gente veja as pessoas não sabendo o que elas estão sentindo e muitas vezes considerando a emoção como se fosse algo ruim. Né? Ah, eu estou triste, eu estou ansioso, eu estou... Né? E aí a gente pensa, pô, mas como a gente vai... O que aconteceu nesse trajeto para eu pensar que uma coisa que é visceral, que é simplesmente instantânea, eu não tenho como não ficar ansioso, não ficar triste, não ficar bravo durante o dia, caiu em uma seara de ser algo ruim. E aí a gente já começa a pensar nos processos que isso foi ensinado a cada um deles, né? Então eu penso que se a gente conseguir ter esse olhar para a infância e para a adolescência, a gente vai estar podendo exercer muitas vezes um processo, né, dentro da clínica de remodelar esse ambiente ou muitas vezes fazer um bom serviço de ancoragem para determinadas situações onde algumas questões já foram estabelecidas, né? Eu trabalho dentro da terapia cognitivo-comportamental e com ênfase em terapia do esquema, né? Que foi uma terapia que me abriu muito, uma teoria que me abriu muito os olhares para essa forma. O Jeffrey Young, ao começar a ter os primeiros estudos com os adultos e transtornos de personalidade, na qual a gente sabia que a terapia cognitivo-comportamental mais habitual, ela não tinha um grande alcance, porque a gente percebia pacientes com padrões muito rígidos, né, muito evitativos, com uma grande desconexão emocional, que nos traziam aquela velha e boa frase: Gerson, eu te entendo, mas não é o que eu sinto. Ele começou a olhar que esses processos da emoção, da sensibilidade, da sensação que arrasa com a nossa cognição, ela era uma coisa muito mais arraigada. E aí, então, ele se voltou para todo o processo de desenvolvimento das fases, né, olhando
para as fases do Piaget, falando da qualidade do apego do Bowlby, da Anne Anderson, e propriamente também alguns conceitos do Winnicott, para ver da questão desse cuidado suficientemente bom com essas crianças. A partir disso, ele estabeleceu que para um desenvolvimento saudável, a gente precisa transitar entre algumas necessidades emocionais que são necessárias a cada pessoa. O primeiro delas, né, não podia ser um vínculo seguro, né, e uma aproximação, ou o que seja isso. A pessoa sentir, a criança se sentir aceita incondicionalmente pelos pais e segura, mesmo na ausência deles. O segundo, eu acho que ponto era muito que a colega que a Linda falou, né, sobre essa questão da autonomia da criança, né? Então, quando a gente às vezes super protege demais, deixa ela muito nesse lugar, né, de intocável, a gente acaba ferindo diretamente o quanto ela acredita em si muitas vezes, né? E por vezes sobrelotando a agenda delas, o quanto é necessário que é extremamente tóxico se tu for ver por essa linha, né, Linda? Eu concordo muito contigo, porque de um lado tu tira a autonomia dela, do outro tu obriga ela a fazer muitas coisas. Então, o que tu tá passando para a criança? Que eu só vou me sentir bem se eu tiver atarracado de coisas. E lá na vida adulta a gente vê aquele cara com uma produtividade tóxica, se sentindo longe do trabalho, com dificuldade de se sentir pertencente ou com uma autonomia mais revigorada. Também a gente vai falar sobre a questão da necessidade de limites realistas, ou seja, a pessoa podendo entender até onde ela vai e chega à liberdade do outro, a liberdade de expressão e a espontaneidade e o lazer, né, que já são um processo um pouco mais elaborados, mas que são necessários para a vida de cada um. Para a formação dos esquemas, que a gente vai muitas vezes ver lá na vida adulta, é necessário ter frequência e intensidade, né, nas não atendimentos dessas necessidades. E por isso, eu falo que a intervenção na infância e na adolescência é muito importante, porque a gente tem a oportunidade de intervir nisso. E claro, e aí a gente vai entrar numa seara de milhões de possibilidades, né, pessoal? E de milhões de formas de intervenção. E acho que a gente vai ter bastante tempo para dialogar, e eu estou louco para ouvir também as colegas para a gente conversar sobre tudo isso. Mas o processo, né, tanto com os pais quanto com as crianças que eu observo, né, que tem que ser mais estimulado, principalmente nesse momento de pandemia, né, que a gente percebeu a dificuldade, e talvez anos depois a gente vai poder escrever artigos sobre, né, as crianças e os adolescentes da pandemia, que perderam muito do seu contato, perderam muito da sua ambientação, coisas que são necessárias para o desenvolvimento delas. Mas eu sempre trabalho, uma das coisas que tem me chamado muita atenção, né, e casa bem com hoje que a terapia do esquema traz, é o foco na compaixão. O que seria esse foco na compaixão, Jesus? Acho que as necessidades, ser pai ou ser filho, é uma tarefa muito difícil de ser executada, né? E tudo que é difícil de ser executado, ela traz uma interpretação muito subjetiva para a gente. Se a gente for parar para pensar, nossa, atender todas essas necessidades, quem é que está com vontade de ser pai ou de ser mãe? É muito difícil, né? Alguns preceitos falavam, poxa, para que tu não tire a autonomia do teu filho, quando ele chora no berço, tu tem que botar a mão sobre ele, esperar ele se acalmar. Faz isso às 4 horas da manhã, sendo que tu tem que acordar às 6 para trabalhar. É difícil, né, a gente conseguir, até porque cuidar de alguém também vira uma extensão daquilo que a gente tem de mais vulnerável, né? Às vezes a falha dos nossos filhos, ou a dificuldade, é como se fosse uma falha nossa. E a falha, ela vai ser presente, né, a dificuldade, é normal e comum a vida de cada um. Sentir tristeza, sentir raiva, é normal a qualquer pessoa e é bom que as pessoas possam sentir isso. Mas muitas vezes pelo próprio cuidador estar ansioso com essa demonstração, acaba invalidando esses processos na criança e aferindo completamente a autonomia, a liberdade de expressão e todas as situações que ela vem trazendo. Então eu foco muito nessa questão da autocompaixão, né? Tanto com as minhas crianças, principalmente com os meus adolescentes, né? Porque a gente não precisa ser tudo isso. A gente não tem necessidade de extrapolar lugares onde a gente não tem nem idade para isso. Né? Que a gente tem esse direito de se sentir mal, que a gente tem esse direito de ter raiva, que a gente tem esse direito de não ser completamente safo em tudo. A vida, ela traz muito mais uma presença de tentativa e erro do que propriamente de acurácia, né, gente? E quando a gente vê as crianças tendo essa sensação de acurácia, é porque também tem uma ansiedade muito vigente nesse ambiente. E propriamente dos pais também. Muitas vezes o que eu falo para os pais é dizer assim, não vai poder impedir que na vida do teu filho ele sofra e tenha percalços.
mas tu vai poder estar do lado dele quando isso acontecer. E esse trabalho de autocompaixão, ele serve para que a gente possa situar e ter a noção de que tudo bem a gente ser um ser humano com sensações, com dificuldades, com problemáticas, que vão poder exercer esse cuidado da melhor forma possível, né? Não é um erro que vai ser cabal na vida da criança, né? Muitos pais, às vezes, falaram que a paciência, a tolerância estava muito mais difícil nesse momento de pandemia, porque, primeiramente, porque realmente não tem quem consiga se manter totalmente tranquilo e calmo, né, tendo dentro de casa com todos os problemas, eu acho que acumulados no mesmo local, né, e as situações corriqueiras que vão acontecendo de que o pai teve que não ter, o pai, a mãe que não tem pedagogia tiveram muitas vezes que virar o professor, né, então já é um processo completamente, a paciência foi pro saco, e realmente, e para muitos pais eu pude falar, mas não tem problema, porque tu também é um ser humano, o que tu tem que deixar claro pro teu filho é que não foi uma questão dele, que tu também erra, que tu pode pedir desculpa, que ele também vai ficar bravo em algumas vezes, não tem problema, e que se ele pedir desculpa e conversar e refletir sobre o que aconteceu, ele vai estar num processo bom, ele vai estar no caminho correto, né? Mais correto possível. Por quê? Porque a gente valida a necessidade dessa criança e também ensina, né? Através do que mais ensina as crianças, que são o nosso próprio exemplo. Se a gente transmite para elas que a gente não pode errar, a gente também está passando isso para elas. Lembrando, a criança no cuidado, ela não vai conseguir perceber que a gente, que nós, os cuidadores, não somos suficientes. Ela vai puxar para ela. Até porque não é adaptativo ela ficar pensando, não, é meu cuidador. Se o cuidador não faz nada e ela não tem uma atitude, ela fica sem. Então, ela precisa, desde criança, perceber mesmo que na ausência do pai e da mãe, se sentir que ela é abandonável. Ela tem essa tendência para que isso gere uma emoção, gere um choro e chame a atenção. O problema é que isso fica marcado na vida adulta, e aí ela chega lá e passa também a interpretar situações novas como se fosse uma relação de abandono. Então, a gente poder ter esse espaço de falar também das nossas dificuldades, dos nossos erros, das nossas questões, para que a gente, como eu brinco sempre, né? Acho que o lúdico é a nossa maior arma dentro desse trabalho. Eu brinco muito com os meus adolescentes. Cara, tu não é um Power Ranger, né? Para quem ainda conhece essa franquia maravilhosa de 1990, né? O que eram os Power Rangers, cara? Nada mais eram que um grupo de adolescentes que viraram um super-herói do nada. E isso trazia uma baita identificação com essa idade, porque, nossa, ele é forte, ele é poderoso, as pessoas me respeitam, as pessoas me admiram, que é o que a maioria dos adolescentes eles buscam, sem a gente perceber, né, de uma forma que nem foi ensinado, mas é o que ele quer. E eu trago o outro lado. Cara, tu já viu ele se divertindo? Não, eu vou ver quando ele começava a se divertir, tocava um negocinho, ele tinha que sair. Eu, que estava do outro lado da tela, sabia que ele não ia morrer. Ele não. Tu já parou para pensar o que é imaginar que tu pode morrer todos os dias? Cara, eles não tinham dinheiro, eles não tinham idade para dirigir um carro, mas já tinham que botar um Megazord. Tu imagina a responsabilidade disso? Então, querer ser um herói, querer exercer esse papel de grande força, vai te exigir muito. Vai te fazer, por muitas vezes, abdicar de muitas coisas que não são necessárias agora. E o que aconteceu lá na terceira franquia dos Power Rangers? Todos eles foram substituídos, mas as marcas ficaram para o resto da vida. Né? Acho que nunca fizeram isso, porque, claro, é uma série para criança, mas a gente refletiu várias vezes, né? Assim, sabe quando tu tá de noite, hoje eu durmo cedo, 3 horas da manhã, o que aconteceu com os Power Rangers depois que eles pararam? Foi tipo isso. Então, assim, a gente não precisa ser um super-herói nessa cidade. A gente não precisa exercer tudo que o mundo parece que nos exige, porque, gente, temporalidade, a gente vai ter muito tempo para crescer, para ser, né? Acho que a nossa própria vivência, muitas vezes, ela é muito significativa, ou que o próprio Jeff Frank chama da autorrevelação. Para muito com os meus pacientes adolescentes, eu trago que, cara, tua vida não vai ser resolvida agora que tu te formar no colégio, né? Para as crianças, que elas vão ter muito tempo para buscar as coisas, para os pais também. Tem muito tempo para a gente acertar e errar. E essa noção de temporalidade, de autocompaixão, ela é muito necessária nesse cuidado. Formas de se fazer isso, eu acho que existem milhares, né? Mas eu prezo sempre por essa questão da autocompaixão. Eu não preciso ser tudo isso que parece que o mundo está me exigindo. Na terapia do esquema, a gente chama isso de vozes internalizadas, pais hipercríticos, pais demandantes, que ecoam na voz do cuidador e acabam sendo transmitidos transgeracionalmente para as crianças. E quando a gente já consegue deter essa voz ali, a gente também, de certa forma, ecoa no ambiente, que também esse cuidador ele não precisa ser dessa forma. Por quê? Porque ele está seguindo
um cuidado, uma voz internalizada de um cuidador que não foi suficientemente bom. Eu queria trazer, então, para vocês, pessoal, era mais essa reflexão e essa ideia da autocompaixão. E vamos lá, esperando depois pelo debate para conversar com todos vocês. Obrigada, Gerson. Como é bom, né, a gente poder ter esse debate, uma linha mais, né, psicanalítica, uma linha mais da TCC. Acho que a gente vai vendo, né, que vocês foram trazendo que o essencial é a questão do cuidado, né, seja com essas crianças, seja com os adultos, independente da abordagem teórica que a gente vai escolher, né? Isso, na verdade, não é o principal e às vezes é colocado em primeiro lugar, né? E gostei muito também quando tu trouxe do lúdico, né? Como é importante a gente poder na clínica, seja com criança, adolescente, adulto, ter essa questão do lúdico, do humor, né? É uma via muito boa para a gente poder trabalhar. Bom, mas para a gente poder seguir, vou chamar então a Fernanda. Bom dia a todo mundo, né? Acho que começar agradecendo a sociedade pelo espaço, né, concedido ao CEAP e a mim para falar, então, né, de ambientoterapia, que é uma modalidade tão própria de atendimento, né? Eu vou compartilhar, até eu fiz uns slides, porque como tem algumas peculiaridades, eu achei que queria ajudar mais. Deixa eu abrir aqui e ver se entrou. Tá todo mundo vendo? Bom, eu sou coordenadora, né, da ambientoterapia desde o início desse ano, mas antes de virar coordenadora, eu, né, trabalhei como equipe por 5 anos, né, então é um longo tempo dentro dessa modalidade de tratamento que me encanta muito e que, como acho que tanto o Gerson quanto a Linda trouxeram, tem toda uma questão de cuidado, empatia, ludicidade com os nossos pacientes, né. Mas acho que para começar é importante dizer o que é, né, a ambientoterapia, assim. Então, a ambientoterapia ele é um espaço onde o ambiente é o fator terapêutico, né? O CEAP é uma instituição psicanalítica, então a gente se utiliza muito de Winnicott, Bion, a própria Ana Alvarez, que é a nossa convidada esse ano, né, na jornada, para pensar o quanto um espaço vicientemente bom é potencial para transformações. Né? E por ser uma atividade que acontece num longo período, né? Diferente de uma sessão de 45, 50 minutos, 1 hora, todo o trabalho é feito na vivência do aqui e o agora, né? Então, por exemplo, nós temos pacientes com dificuldade de impulsos, né? De controle dos impulsos ou de estar em grupo, né? E as coisas vão acontecendo, que são as coisas que acontecem em casa, são as coisas que acontecem na escola, e ali no aqui e agora a gente consegue fazer as intervenções. Né? É um trabalho muito clínico, baseado na psicanálise, mas as nossas técnicas têm muito das questões comportamentais, né? Porque a gente precisa ajudar essas crianças nessas questões, né? No vínculo de como se colocar, de às vezes, bom, eles querem dizer uma coisa, eles acabam dizendo pelo um soco e não pela palavra, então, de ajudar a transformar, né? E vai muito nessa linha, assim. E, claro, a eficácia do nosso tratamento vai muito em relação a como as nossas crianças estão inseridas nos contextos, né? Vocês falaram muito das famílias, a gente trabalha muito com as famílias ali no ambiente do CEAP, e é muito isso, assim, de bom, às vezes são famílias que engajam mais, a gente vê que tem uma eficácia maior, porque a gente não está só ajudando a criança no ambiente, a gente está ajudando as famílias, né? Então, isso vai mudando e, claro, também vai conforme a gravidade das patologias dos nossos pacientes, né? A ambientoterapia do CEAP tem como base, né, as 3 premissas do lar, clube, escola, no sentido de que a gente pensa que tem que ter coisas, né, de casa, como, por exemplo, sentar, lanchar, comer, todo mundo em volta de uma mesa, trocar, que são coisas que a gente normalmente faz em casa, né? Há coisas do clube, que é isso dos elementos lúdicos, né, que o Gerson estava falando, de poder trazer essa ludicidade, essa recreação, né? Poder ter momentos assim, porque a gente se desenvolve muito no brincar, no trocar, no estar junto, né? E toda a questão da escola também nas questões pedagógicas, assim, e da vivência de socialização, né? Acho que a gente viu muito nessa pandemia o quanto a escola não é só conteúdo, né? É muito mais do que isso, e é exatamente isso que as crianças estão sentindo falta, né? Da troca, da presença, do recreio, né? Eu lembro dos meus pacientes dizendo: é bom estar na aula, né, online, mas não tem o recreio, a gente não pode conversar, porque é só o conteúdo, né? Então, também proporcionar esse espaço de socialização e de vivências do social, né? Que a escola faz isso muito bem.
E, bom, a ambientoterapia do SEAPA, né, ela é de 4 a 12 anos, né, e acontece 2 vezes por semana pelas manhãs. Nesse momento, eu vou até falar mais adiante da experiência de estar fazendo isso online, né, a gente teve que migrar para o online devido à questão da pandemia, por ser uma atividade de grupo, né, mas sem pandemia a gente né, trabalha 2 turnos, uma carga horária de 8 horas semanais, então é muito tempo que a gente passa com os nossos pacientes, né? E a gente divide eles em 3 grupos de faixa etária e funcionamento mental, né? Então, a gente recebe pacientes do espectro autista, pacientes com questões na linha de conduta, né? E a gente vai dividindo conforme a faixa etária e o funcionamento mental, né? A gente preza muito pelos atendimentos aos pais, sem os pais, né? A gente sabe que o nosso trabalho é limitado, então, tem tanto sessões individuais com os pais dos nossos pacientes, quanto a questão do grupo de pais, que é muito potencializador para as mudanças, porque eles estão trocando as experiências com os filhos dele, e às vezes eles se acham muito sozinhos, né? Só o meu filho tem isso, só o meu filho é a presença, e no grupo de pais tem essa troca, né? Tem toda essa mudança, assim, de poder eles se escutarem, trocarem dicas e se ajudarem, né? A gente tem uma equipe, a gente preza muito pelo um trabalho multi. Então, nós temos psicólogos, psicopedagoga, fono, assistente social, né? E estamos querendo agora inserir mais profissionais, né? Musicoterapeuta, TO, estamos reformulando a nossa equipe, né? E a gente também recebe os estagiários, né? De psicologia clínica e de psicopatologia que têm interesse em trabalhar, né? Com essa modalidade de atendimento. Acho que eu já fui falando sobre isso, mas para quem quer indicado, então, a nossa ambiente, né? Para quem tem dificuldade de socialização, impulsividade, baixa tolerância à frustração, dificuldade em seguir regras e limites, oposicionismo, né? Comportamento mais agressivo, atrasos do desenvolvimento, né? As nossas crianças do espectro autista. O ambiente do SEAPA começou atendendo crianças do espectro autista, depois teve um tempo que era muito crianças com questões, né? No comportamento mais agressivo, mais opositor, e agora a gente achou um equilíbrio entre essas 2 patologias, essas 2 sintomatologias de crianças, né, e pré-adolescentes. E como funciona? Bom, a gente preza muito por ter um ambiente estável, de continência, né, que a gente possa acolher os nossos pacientes e trabalhar, e assim como o Jefferson disse que tem que dizer para os pais que a gente fale, também poder se emprestar como modelo de relação, de bom, fiquei brabo, ou fiquei chateado, né? Então, de poder também pontuar, ou errei, não sei fazer isso, vou pensar, vou pesquisar, né? Então, a nossa rotina é dividida de 30 em 30 minutos, né? Nós temos cada grupo, a gente tem as regras gerais do ambiente do SEAPA, mas cada grupo tem suas regras próprias, e isso vai mudando conforme, né, a mudança de pacientes. Então, por exemplo, tinha um que gostava de botar os pés em cima da mesa, e para não ficar o tempo todo, tira o pé, a gente inventou então a regra do bege. Então, quando alguém dizia bege, sabia que alguém estava com o pé em cima da mesa, né? Que tinha que tirar. Então, a gente também vai modelando algumas regras conforme as questões do grupo, né? Isso vai, tem as, né? Não pode bater, vale para todo mundo, não pode cuspir, vale para todo mundo, mas tem coisas que a gente vai criando conforme os grupos, né? E o objetivo desta rotina e dessas regras com limites bem definidos, né? É ajudar numa internalização de um ritmo, né? De uma capacidade de organização, de tolerância, né? As crianças sabem o que vai acontecer naquele dia, né? As crianças sabem o que vai mudar, e para muitas crianças isso é muito importante, porque isso é uma falha que eles têm, né? Interna e às vezes externa, então que eles precisam, né? Dessa previsibilidade, dessa organização, né? E com isso, com essa criação de ritmo, de uma rotina estruturada, a gente vai organizando até ampliando, né, a questão de espaço temporal, tolerância, né, de esperar. Bom, a atividade que eu mais gosto é a última, eu vou ter que esperar a manhã inteira, mas eu sei que ela vai chegar, né? Coisas super importantes para a gente conviver, né, em sociedade, para a gente estar na escola, para a gente poder trabalhar. Então, todas essas coisas a gente vai ajudando, né, os nossos pacientes a desenvolver. E como funciona, assim, né? Acho que funciona muito com elementos lúdicos, então nós temos na nossa rotina, né, 1 hora do pátio, né, para eles brincarem, daí a gente faz diferentes atividades, tanto juntando a coisa lúdica com a questão física, então tem, sei lá, a gente joga vôlei, a gente faz circuito, né, a gente brinca de Copa, né, na época da Copa no Brasil, a gente fez a Copa Ambiental, então cada grupo era um time, e a gente foi lá para o Parcão,
né? O SEAP é perto do Parcão para jogar e competir. Todo mundo ganhou medalha. Então, a gente vai usando elementos lúdicos e juntando com a realidade, criando projetos, né? Que a partir também das coisas que acontecem, porque eles trazem muito, né? Teve uma vez das Olimpíadas que a gente fez, então trouxe várias pessoas de variados esportes para apresentar, né? A ideia é poder fazer essa integração, auxiliar muito, né, no desenvolvimento deles e no potencial criativo. E na capacidade simbólica, a gente acredita muito no potencial do brincar, né? E do brincar como um jeito também de trazer questões, de estar junto, de se expressar. E de um setting, né, que acolha e contenha os impulsos, né, das crianças. Porque a gente sabe que às vezes as crianças ficam brabas, elas batem, e às vezes na escola o coleguinha vai bater de volta, né? O pai vai retalhar e botar de castigo. E não que não tenham essas coisas no sentido de, bom, pôr um limite, né? De talvez a gente tenha que conter para a criança poder se acalmar, mas muito de acolher e sobreviver, né? Como diria o Winnicott, os conteúdos mais agressivos, né? E não devolver, não retalhar. Bom, às vezes a gente diz, realmente, fiquei bravo porque tu puxou meu cabelo, mas eu tô aqui contigo, eu não vou a lugar nenhum, né? E na sexta-feira eu tô aqui de novo, semana que vem eu tô aqui de novo. Então, isso também é muito importante para eles criarem uma sensação de continência, né? E sobrevivência das pessoas, porque às vezes as crianças vêm para nós com um histórico de muita destrutividade, ele é o terror da escola, né? Nossa, ninguém consegue ficar com ele, ninguém aguenta ele, passou por 500 escolas, porque ninguém consegue. E lá a gente vai mostrando que sim, a gente consegue dar conta e ajudar a transformar isso, né? Como eu trouxe falando, né, do trabalho dos responsáveis com o pai, a gente faz muito essa proximidade com os pais para ajudar a pensar, para trocar, para estar com eles, né, para acolher e às vezes para intervir em algumas situações que precisa de intervenção, né? Então é muito importante. E o grupo, como eu disse, tem esse espaço potencial de troca dos pais se ajudarem, que é muito, às vezes é muito mais fácil para esses pais acolherem alguma coisa que é dito por um outro pai que está passando por alguma coisa do que por nós, né? Que às vezes eles nos colocam como, não tem filhos, ou tu não sabe o que é, né? Então ele está escutando de alguém que está passando por isso também, né? Poder compartilhar, né, as experiências, assim. A gente, muitas vezes, nossos pacientes têm tanto acompanhamento individual dos pais, né, quanto deles. Algumas crianças, além do ambiente, têm, né, acompanhamento individual, porque precisa, né? A gente faz reuniões com escola, né? A gente junta com todas as áreas, né? Outros profissionais, às vezes junta todo mundo numa sala com os pais, se é preciso. Então, de poder ter, né, um atendimento que atenda às necessidades individuais de cada criança, cada família. Muitas vezes a gente faz visitas domiciliares no SEAP também com assistente social, às vezes pensando em ajudar essas famílias na organização da casa, né? A gente também faz isso, assim. Bom, eu falei das questões da intervenção do aqui e agora, né? E é muito isso, assim, de poder no junto, estar junto, acontecer a mudança. A gente vê o quanto isso é efetivo, né? Então, de ser para as crianças modelos de identificação, né? Com os nossos manejos, com as nossas... Às vezes até a gente tem que prestar os nossos afetos, porque às vezes eles não sabem porque eles bateram no colega. Se for por raiva, se for por empolgação, então também de emprestar, né, os nossos afetos, as nossas reações. A gente tinha um paciente que para tudo ele batia, né? Ele tinha um atraso importante da fala, e para tudo ele batia, seja se ele quisesse chamar para brincar, seja se ele estivesse muito bravo. Então, cabia a nós ir ajudando ele. E hoje ele é um menino, ele está com a gente já fazem 4 anos, e consegue dizer, eu fiquei bravo contigo por isso, eu quero brincar contigo por aquilo. Mas no início a gente precisou muito ajudar ele e ajudar os meninos, né, as outras crianças do grupo, a interpretar o que era aquele soco, né? O que era aquela tentativa de chamar, o porquê que ele estava bravo. E além de nós, as crianças também são, e às vezes são muito melhores do que nós, né? Como agente terapêutico, porque às vezes eles se emprestam muito, às vezes eles trazem pensamentos e coisas de empatia que a gente fica maravilhado, porque eles estão vivendo aquilo, eles querem trocar, eles se colocam no lugar do outro. Então é muito bonito também de ver a questão das crianças como agentes terapêuticos, né? As crianças como um grupo potencial para mudança, né? Porque ali todas elas têm alguma dificuldade, então todas elas se emprestam nesse sentido, que às vezes é diferente de outros espaços, né? Como eu disse, a disposição afetiva da equipe de sobreviver, né? Sobrevivência dos ataques, né? Tanto os físicos quanto os verbais, de dizer, bom, tô lá, e de poder às vezes retomar, eu fiquei chateado, mas eu sigo aqui, eu não vou a lugar nenhum por causa disso, que a gente sabe que às vezes não acontece em outros lugares, né?
a questão da organização, como eu já tinha trazido, e toda a questão do holding, né, de dar conta de, bom, a gente também consegue dar conta disso que tu está trazendo, dessa agressividade, dessa brabeza, dessa dificuldade de limites, né, então de poder dar todo esse continente terapêutico que a gente tem, né. E aí eu vou rapidamente falar um pouquinho da nossa rotina, né, normalmente ela é dividida entre várias atividades, eu já falei, então tem atividades, né, que são programadas dependendo da demanda do grupo. Então, por exemplo, quando muda muito o grupo, a gente faz, então, de escolher o nome do grupo para eles terem uma identidade própria. Então, esse é um projeto que a gente faz, né? A gente tem a hora do lanche, né, que é um momento de troca, né, não só de se alimentar, comer, mas também da troca afetiva, de ser um modelo de alimentação. Tem crianças que comem na frente da TV, por exemplo, tem crianças, né, que têm muita dificuldade, então também de se emprestar, deles trazendo sugestões do que eles querem comer, e da gente ajudando também nessa ampliação, né. Além de toda a questão da higiene, que a gente também trabalha com eles, né. O pátio, como eu disse, para, né, as questões motoras. A gente tem o grupo operativo, que é um momento que eles escolhem o que eles querem brincar, e o grupo tem que aceitar. Então, cada dia um que escolhe. Então, também de colocar no lugar do outro, de esperar, hoje não sou eu, vou ter que semana que vem propor aquilo, né? A questão da hora do conto, para estimular, né, a capacidade lúdica, o desenvolvimento da narrativa, que é importantíssimo, que essas crianças nossas têm muita falha disso, porque às vezes as coisas acontecem e elas não sabem por quê. Né? E a própria assembleia, que é o momento que eles podem propor atividades, eles escolhem, né? Por exemplo, a gente vai fazer um cinema, então eles escolhem o filme que a gente vai assistir, vamos combinar um passeio, onde é que a gente vai ir, né? Lanches, então é um momento que eles se colocam, contam experiências, passei as férias em tal lugar, né? É um momento de troca, todo mundo tá junto para poder se escutar e trocar, né? E aí, como eu falei, a gente tem as atividades extras, que são os passeios, os filmes, que daí a gente proporciona e eles, né, votam, né? Claro, às vezes sim, vamos para Disney, então vamos tentar adaptar, porque para Disney a gente não vai conseguir ir, vamos ver o que a gente pode fazer com isso, né? E a gente também proporciona o ajudante do dia, então, que é quem tem essa coisa de autonomia, então ajuda a colocar a mesa, né? As nossas crianças ajudam, então, a secar a louça, é o que organiza tal coisa. A gente faz isso tanto com uma criança quanto com um terapeuta, para também ser modelo, né, desses modelos de interação e de responsabilidade e autonomia. E aí, ambiente online, né, para ir para o fim, assim, bom, entramos em pandemia, tudo fechou, como é que se trabalha com um grupo de crianças, principalmente as nossas, que muitas vezes precisam de autocontato, né, seja botar uma mão, seja realmente precisar conter fisicamente. E foi uma coisa que a gente demorou até para migrar para online, a gente achou que não era possível fazer uma ambiente terapia online, mas a pandemia não foi passando, e a gente falou, bom, vamos ter que encarar esse desafio, né? E aí a gente está já há quase um ano com o ambiente online, a gente está agora voltando para o presencial, que as coisas estão um pouco mais estáveis, com algumas mudanças, mas a gente conseguiu, assim, e surpreendentemente funcionou. Claro que não tem todo o potencial que o estar junto fisicamente proporciona, mas a gente se surpreendeu muito positivamente, porque também apareceu no online a dificuldade de escutar o outro, então um falava, um compartilhava a tela na frente do outro, ficou brabo, fechava a câmera e saía, não poderia né, trabalhar, se xingavam. Então todas as coisas que aconteciam no presencial e que a gente manejava, né, também foram para o online, assim, essa dificuldade de estar junto, às vezes de abrir a câmera, que a gente vê muito nas crianças, né, então foi possível, né, claro, a gente de uma forma talvez muito mais ativa do que é presencialmente, fazer um tratamento com essas crianças, assim, para elas seguirem, né, amparadas. A gente seguiu com o grupo de pais também, né, de forma online, e até por um tempo funcionou muito bem, porque, bom, estava cada um na sua casa, era mais fácil de acessar, né, não tinha que ir até o CEAPIA, ou às vezes, né, o nosso horário é muito comprido, então as pessoas iam trabalhar, não ficavam, então conseguiram se reorganizar, porque estava todo mundo em home office, foi bem interessante, assim, de poder ver uma continuidade, porque às vezes, né, no presencial falhava um pouquinho, pelas questões da família, pelas questões de horários, né. Então, é possível, assim, é muito diferente, né, do que é uma ambiente terapia presencial, mas a gente pôde, eu acho que a gente se prendeu muito, né, com a nossa capacidade dos nossos pacientes dos atendimentos online, e em grupo também funciona, né, mesmo com crianças tanto do espectro autista quanto, né, as crianças mais na linha da oposição, da agressividade, da conduta, assim. Então, é possível sim, foi uma experiência super legal, a gente quer, em algum momento, escrever um trabalho sobre isso, porque eu acho que temos que compartilhar as nossas experiências online, né,
mas acho que de contar que também funcionou, e também o estar junto, o poder, né, sobreviver, o poder estar lá outra semana, o poder intervir, também funcionou, assim. Muito obrigada, né, então agradeço por terem me escutado e por conhecerem um pouquinho do nosso trabalho, né, porque eu tenho muito orgulho. Vou parar de aqui. Muito obrigada. E acho que vocês têm muito motivo para se orgulhar mesmo, muito legal. Eu não conhecia, né, mas estava muito curiosa, assim, a gente escuta muito através dos estudantes, né, que circulam pela sociedade. Então foi muito legal poder conhecer. E também estava na dúvida, né, se vocês estavam fazendo de forma online, né? Que bom que isso foi possível, porque é um trabalho tão importante, né? Alguém colocou ali no chat até que está encantada e não tem como não ficar. Então, muito obrigada e parabéns pelo trabalho de vocês. E eu vou chamar agora... a oportunidade. Então se agradecemos. A Hanna, que está cuidando ali do chat, vamos ver se a gente tem alguma pergunta já. Bom dia, gente, a todos os convidados, os participantes. A gente tem uma pergunta, que era da Dayana Benca. Ela gostaria de perguntar para a Fernanda, especificadamente, qual é a realidade das crianças que participam da ambientoterapia, da CEAPIA? Se são as crianças em situação de vulnerabilidade. Eu posso convidar também a Daiane, se ela quiser também participar do debate, juntamente com a Fernanda, mas a pergunta é especificadamente para ela. A gente atende crianças de várias faixas etárias sociais, né? Claro, a Ambiento é um tratamento pago, então acaba que mesmo que a gente tenha uma flexibilidade do valor, algumas pessoas, infelizmente, a gente ainda não consegue abarcar, né? Mas a gente, desde famílias mais organizadas e com uma boa estrutura financeira, até famílias que moram, né, no interior, né, de Grande Porto Alegre. A gente já teve pacientes que vinham realmente do interior do Rio Grande do Sul também, né? Então é muito variável, assim. A gente está no momento tentando ampliar isso e pensar se tem como, né? O CEAPIA foi formado por ser uma instituição pensada, né, nas questões sociais, e, bom, a realidade às vezes se impõe, a gente não consegue fazer tanto esse trabalho quanto gostaria, mas vai desde crianças de várias faixas etárias, escolas particulares, escolas públicas, né, famílias mais organizadas, desorganizadas, a gente atende todo um público. Já temos crianças adotadas, né, crianças abrigadas também, já, né, que as famílias pagavam, ou que o próprio governo, né, pagou o tratamento. Obrigada, Fernanda. A Ana Paula Reis também, ela se inscreveu para falar, para debater com a gente. Convido ela também para abrir o áudio. Muito obrigada, Hanna. Bem na hora passou um carro aqui. Eu gostaria primeiro de dar os parabéns. Acho que o espaço, ficar ouvindo aqui os palestrantes, foi super leve para mim, um sábado bem agradável para começar assim. Dar os parabéns e agradecer, né? E eu achei interessante que as falas, para mim, pelo menos, elas foram se construindo, assim. Eu fui fazendo uma construção de que, primeiro, a Linda traz sobre a importância do cuidado com o cuidador, né? Um pouco depois, o Gerson comenta sobre a compaixão com a criança, com o cuidador, com essa relação. E depois, a Fernanda nos fala sobre a criança como um agente terapêutico dentro da ambientoterapia. Eu, como tu, Fernanda, sou suspeita. Eu faço meu estágio em ambientoterapia e cada dia a gente se apaixona mais. Mas eu fiquei pensando entre essas três construções da forma de que é possível a gente olhar também a criança como um agente terapêutico para fora no momento que a gente cuida desse cuidador. Por exemplo, na compaixão que o Gerson comentou com a gente. Não sei, fiquei pensando, pensei em trazer para a gente poder construir assim algo junto, porque eu acho que para mim faz muito sentido quando a gente cuida do cuidador, a criança se tornar de certa forma um agente terapêutico, mesmo que de forma indireta, né? Só pensei em comentar aqui. Então, gente, aqui é um espaço aberto, tá? Se quiser tirar uma dúvida, uma pergunta específica para algum dos nossos convidados, é um espaço para todo mundo aqui poder conversar, debater. Guardamos.
queria poder complementar, né, Hannah? Acho que na fala da Ana Paula, acho que é uma coisa super importante, né, que a gente consiga construir espaços de cuidado para essa criança através desse cuidado com o cuidador de formas distintas e diferentes, mas que ela possa ter uma continuidade nisso. É muito complicado quando a gente consegue levar para o consultório, no ambiente talvez tenha um contato mais frequente, mas quando a gente volta para dentro do espaço de casa, ele ser completamente incontinente com as necessidades da criança, né? É quase como se a gente ficasse enxugando gelo, né? Porque a gente vem, traz uma fala, traz uma experiência, e em casa as coisas se estabelecem de outra forma, né? Não que o nosso trabalho ele não vai ser efetivo, mas a gente vai ter uma dificuldade muito maior nesse estabelecimento, né? Então, que a gente possa, através do contato no consultório também, ouvindo a Fernanda, faz muito sentido, da ambiente, porque tu traz bem para o ambiente, para onde a criança se expressa de verdade, né? Porque a criança que está triste, ela te dá um soco na cara. Na verdade, ela está triste, né? E a gente tem que ensinar para ela que quando você está triste, a gente não bate. E o que ela sentiu é uma reação de proteção, mas que naquele momento ela não está sendo ameaçada por mais que ela sinta isso, mas que a gente entende, mas que ela não pode fazer de novo, né? E é que a gente consiga fazer que esse espaço de acolhimento também seja replicável, né? Ser um modelo para os espaços de casa, para que isso se torne um contínuo, para que isso tenha intensidade, tenha frequência dentro do espaço dela. E falo da compaixão por quê? Porque é muito difícil acertar em tudo, né? Então, a gente entender que eu vou ter raiva, que às vezes eu vou me descontrolar e vou bater, mas que eu posso pedir desculpa, que às vezes eu não vou ir tão bem em determinada situação, mas eu tenho oportunidade de voltar atrás, né? Eu acho que essa segurança de que eu não preciso acertar sempre, de que eu não preciso estar sempre em completa harmonia com o que eu sinto, porque ninguém está, ele é extremamente libertador nesse espaço de criação. Então, acho que vai muito de encontro com o que tu falou, né? E também que as colegas trouxeram, que eu acredito muito. Posso falar? Acho que a Ana me despertou uma memória, né, que eu gostaria de trazer, assim, de complementar, né? Teve um espaço, né, que a gente trabalhava, né, muitos anos atrás a gente trabalhava com crianças em situação de vulnerabilidade social, né? E a gente usava o instrumento do conto de fadas, né, como mediador, né, e como empréstimo, assim, de palavra para isso que o Gerson está dizendo, né, o poder entender os afetos, o poder, né, dar nome, quem sabe, nas minhas palavras, né, Gerson, dar nomes, né, aos afetos, dar nomes aos sentimentos. Então, no momento da expressão, né, da narrativa, seja, né, do conto, seja do momento que voltava desse grupo de crianças, porque era um grupo, né, que trabalhou por um ano inteirinho, né, junto com o conto, né, elaborando tudo que o conto, né, traz em torno das fantasias, então as crianças trazendo também, né, as suas fantasias, a possibilidade de narrar. Claro, né, para mim tem muito a ver com a possibilidade da relação. Eu fiquei pensando nisso que a Fernanda trouxe da ambientoterapia, né, das atividades e etc e tal, mas acho eu que primordialmente, né, tem o impacto da relação, né, da relação de quem está ali, de quem está trabalhando com as crianças, dos pais, né, este impacto de relação com as crianças. Querendo ou não, quando a gente está num grupo, estávamos lá naquele grupo de trabalho com as crianças, né, a gente oferecendo, emprestando palavra, emprestando psiquismo, emprestando este recurso, né, a gente também vai construindo, vai ajudando a criança, né, a construir algo da sua própria subjetivação. E foi muito interessante porque eu me lembrei, né, isso que me despertou na memória, me lembrei que no final do nosso trabalho, assim, a gente estava, né, nos meses finais, o grupo deu uma reviravolta, mas não foi mágico, né, foi uma reviravolta aí construída, assim, que ali pelas tantas, né, me lembro bem, assim, uma criança trouxe, assim, uma situação dela, assim, de muita dor, né, eram crianças que estavam muito próximas, né, à zona de tráfico, né, de uma dureza mesmo, de uma realidade, né, objetiva. E aquela criança pôde expressar, né, aquela criança era uma criança que não falava, aquela criança pôde expressar, e o grupo
né, das crianças à volta, né, as crianças puderam dizer, né, para a menina que estava trazendo a sua realidade, né, eles puderam dizer, ó, que triste, né, puxa, né, foram dando retornos, assim, para essa menina, né, claro, entendo eu, né, que com essa possibilidade da relação, né, e a gente precisa do outro, então com um outro, né, potente, com um outro consistente, com um outro presente, né, isso cria marca e as crianças podem, né, ser esses agentes cuidadores, por assim dizer, né, agentes terapêuticos também, né, fiquei pensando nisso que tu me despertou a tua pergunta, Ana. Sim, Obrigada. né, Linda? Perdão, Hanna, te interrompi. Pode Capaz. falar. Não, pode falar, Fernanda. Complementar as falas. Não, eu ia comentar isso que a Linda falou, né? Quando a gente cuida, né, as crianças também conseguem, né? Quando a gente cuida de quem cuida das crianças, isso também se transforma, e é verdade, né? A gente vê, né, isso com um grupo de pais, e também quando os pais conseguem manejar de outra maneira com seus filhos, né? Mudar talvez alguma coisa que eles fizessem de um jeito e agora fazem do outro, né? Isso também repercute no grupo, repercute na escola, né? É o potencial do grupo, né? Seja ele de contos, seja ele terapeuta, seja ele ambiente terápico, seja ele nós aqui podendo trocar e pensar, né? Tem um potencial de mudança. Obrigada, Fernanda. A gente tem a Melina e o Patrick agora. Eu vou chamar a Melina Grassotti para dar espaço a ela, para debater com a gente primeiro. Em seguida, eu chamo o Patrick. Bom dia, pessoal. Falas encantadoras, assim, né, dessa temática da infância, né, puxando um pouco também para a adolescência, assim, né, eu fiz umas anotações, eu vou usar minhas colinhas aqui, né, como a Linda trouxe, assim, esse retrocesso que a gente viu nesse período pandêmico, né, de um retorno a vulnerabilidades, independente, muitas situações, independente da classe social também, né, crianças tendo que se virar sozinhas em casa, por uma questão de sobrevivência, famílias que perderam seus empregos, né, e tiveram que se tornar mini-adultos, né, cuidando de irmãos, e que impacto isso, né, tiveram a infância interrompida, não podendo ir para a escola, né, e isso tomou conta de todos, e depois a questão econômica também trouxe essas diferenças, a gente tem um abismo, desculpa, entre escolas públicas e privadas, e a gente já está pagando essa conta, né, com essas pessoas aí em desenvolvimento, né, que falhas que terão, como o Gerson trouxe, né, de que nos espera agora, né? Em relação à fala do Gerson, assim, né, acho que a questão dos pais exaustos, né, que foi a queixa maior ano passado, e muitas vezes eu abordava, assim, com esses pais, né, tá, e a gente tem que se dar conta, né, que essas crianças também, os adolescentes, estão exaustos, né? Imagina para o adolescente ficar o dia inteiro vendo pai e mãe, sem ir na escola, sem educação física, né? As crianças agora retornando, a gente não vê mais o coleguinha da outra turma, o recreio é setorizado, né? Eles voltaram para um mundo completamente diferente. Então, a gente vê muitas crianças com sintomas de ansiedade, roendo unha, no movimento regressivo, esses pais muito apavorados, né? E eu penso assim, como está sendo importante acolher os pais nesse momento, né? De dizer que eles estão fazendo o melhor, que eles erram também, né? Que essa cobrança que foi passada para eles, né, como o Gerson trouxe, de virarem pedagogos, professores, né, e isso é um impacto muito grande. Eu acho que uma acolhida dos pais, como a Fernanda trouxe, assim, está sendo bem importante, pelo menos o que eu vejo, assim, né, na prática clínica, compartilhando com colegas, né, vem a demanda da criança, mas acolher os pais, às vezes, nem é para a criança, enfim, né, esses pais que estão muito esgotados, e muitas vezes as mães, né, que é o predomínio, assim, de quem busca o atendimento, é uma realidade ainda, né. E a questão da ambientoterapia, né, Fernanda, é um trabalho maravilhoso, né, é incrível, assim, o desenvolvimento, né, que essas crianças e os adolescentes se beneficiam, né, e o dilema que foi, né, a gente tem um vírus aí, né, que mata, né, e a ambientoterapia se faz online, mas como se perde, né, para crianças com funcionamento mais regressivo, o contato, né, que a aprendizagem é assim, e que dilema para as famílias, para os profissionais também, receber ou não uma criança em atendimento, né? Como higienizar e cuidado, né? E outro aspecto, assim, que permeou a fala de todos, eu acho, assim, a questão do online também, ele prejudicou muita coisa, mas possibilitou também atender pessoas que estão no interior, que nunca
teriam chance econômica de vir a Porto Alegre. Estão acessando atendimento de psicoterapia, grupos de pais, né? Então, a gente também tem esse ganho que eu acho que não vai se perder, né? Com o fim da pandemia, que está longe ainda, né? A gente não tem uma data. Então, o online também deixou mais acessível para muitas parcelas da sociedade que não teriam, por exemplo, a passagem para se deslocar, né? Esse valor, que é uma realidade. Mas tem ali, bota o crédito, faz o atendimento pelo celular. Então, isso eu vejo que teve esse movimento que agitou, né, nossa profissão, e eu acho que veio para ficar também, né? Então, seria isso. E, mais uma vez, parabéns. Obrigada, Melina. Creio que a fala do Patrick vai complementar um pouco da Melina. Ele gostaria de perguntar se, com o retorno do presencial, alguns de vocês, os palestrantes, os convidados, perceberam as mudanças relevantes na socialização das crianças e perceberam dificuldades que antes não havia? Convido os palestrantes a responder. Posso começar, então. Sim, eu acho que, principalmente, fiquei pensando nas crianças do espectro autista, que no ambiente a gente atende bastante. Bom, não só eles, né? Acho que as nossas outras crianças também têm. Mas vou pensar neles agora, assim. Onde o grupo ajuda muito na questão do desenvolvimento, da interação, né? Ficaram 1 ano e meio sem a escola, que potencializa muito, com os pais, né? Dentro de casa, às vezes sem todos os estímulos que vinham recebendo, né? Então, eu acho que sim, acho que não é para todas, mas eu acho que algumas crianças, né, que têm já mais dificuldade nisso, realmente foi uma pausa, né? A gente parou, a gente pode pensar isso na questão da educação também, né? Muitas crianças pararam, não aprenderam, porque o online não deu conta, mas eu acho que a questão da interação, algumas sim, eu acho que outras se viraram bem, né? Independente de ter um diagnóstico ou não, e conseguiram buscar e se inventaram e fizeram grupos e se viram toda semana e usaram as coisas online, mas acho que para outras, onde isso já era mais difícil, algumas coisas se perderam, e claro, a ideia agora é poder retomar, e estamos ajudando nisso, mas sim, teve uma pausa ali, né? Acho que a gente pode notar, dependendo de algumas crianças que teve, enquanto outras se viraram muito bem, surpreendentemente, né? Eu acompanho a Fernanda, assim, nisso que ela observou, né? Acho eu que a socialização, a possibilidade de socializar é um bom refúgio, inclusive para a criança, né? Para as crianças. Eu acho que eu vou trazer um pouco mais para esse momento mais de fechamento, assim, de enclausuramento. Aí eu senti maior dificuldade, né, do que num momento posterior, assim, para uma saída, né, de volta, assim, para a socialização, para a escola. Eu acho que acabou sendo até um alívio, né, para as crianças poder retornar à escola, poder voltar a ver os colegas, os amigos, que, né, sem dizer um alívio para a família também, né. Mas penso que nesse momento de maior isolamento que a gente teve, né, aí foram se constituindo de uma forma mais consistente os sintomas, né, porque querendo ou não, é um retorno endogâmico, né, aquela criança que já estava, né, estabelecendo ligações diferentes, buscando, né, conseguindo construir uma autonomia diferente, né, melhor, cada vez mais para fora, né, quando retorna ao endogâmico, ela volta, né, para um tempo de uma ligação muito forte, né, com pai e mãe, sendo que a gente, né, pode dizer que já estava estabelecendo ali, né, para crianças pequenas, uma constituição, né, uma substituição, né, dessas figuras parentais aí com os professores, né, uma diluição, né, dos próprios impulsos, digamos assim, com os outros colegas, entre os colegas. Eu acho que a questão maior foi naquele momento de isolamento, né? Para agora, acho que até um alívio. O que me chama a atenção foram os bebezinhos nascidos, né, um pouquinho antes da pandemia, né, que hoje estão com cerca de 2 anos, né, que não tiveram essa oportunidade de ter outras pessoas, de ter outros à sua volta, né, de constituir outras marcas, de socializar. Essas crianças eu percebo que são recém-saídos, né, bebês assim, recém-saídos dessa fase, assim, né, sendo crianças,
mas estes eu percebo que vêm com um pouco mais de dificuldade, né? Com perspectivas, com sintomas, talvez, né, que lembra muito as defesas autísticas, né? Mas estes eu tenho percebido uma dificuldade um pouco maior. Bom, então, pessoal, complementando que acho que os colegas já foram muito bem nas falas, né, e em tudo que foi construído, realmente foi um período muito truculento, né, e que a gente não estava preparado, né, ninguém nos ensinou no colégio ou em qualquer outra fase da vida como seria sobreviver a uma pandemia, né, e como seria se adaptar no mesmo contexto, com todas essas demandas, né, só a gente sabe o quanto, às vezes, a gente trabalhava o dia inteiro em casa, terminava o trabalho, não parecia que a gente tinha parado de trabalhar, né? Porque o ambiente era o mesmo, porque as coisas eram todas iguais. E para as crianças, né, principalmente essa questão do colégio, eu vi que foi uma grande dificuldade, porque também era um ambiente de casa, muitas vezes estavam sobrecarregadas, perdia aquela questão da interação que torna o ambiente mais leve, né? E alguns processos que foram se destacando. Foi muito comum receber no meu consultório, nesse período, crianças com comportamentos mais opositores até então, né? Que estavam com uma questão de expressão maior de raiva, de agressividade, de oposição, enfim, né? E pais muito, muito, muito assustados com tudo isso, né? Coisas que talvez até em alguns outros momentos conseguiriam ser um tanto mais relevadas, mas naquele momento estavam sendo muito acentuados. Acho que foram 2 momentos muito diferentes, né? E eu posso dizer que 90% das demandas de agressividade e algumas situações, elas melhoraram depois que as aulas voltaram para o presencial, né? E é ali que eu falo muito da questão da autocompaixão e da paciência, porque aquilo dava para ver que era uma questão extremamente circunstancial, mas essa questão do online, né, que eu também nunca tinha pensado em poder atuar como psicólogo infantil no online, trouxe questões assim que eu nunca tinha pensado na probabilidade. Então, eu me lembro de paciente em especial, né, que morava apenas com a mãe, tinha algumas situações, a mãe trabalha muito, e ele não tinha muito tempo com essa mãe. E era muito difícil que a gente conseguisse estabelecer um período em casa. Então, a gente fazia a consulta online, os 3 aqui, e ela brincando com ele, e eu pude até exercer, em certo momento, um coaching para ensinar essa mãe a brincar com esse filho. Porque ela era por ser uma pessoa extremamente rígida, de um trabalho que exige muito dela, ela super intelectualizava as brincadeiras do menino que tinha 5 anos, tem 5 anos, né? Então, assim, quanto era difícil para ela aceitar que ele, sei lá, desse o nome do boneco, fosse Estrabogildo e não Oscar. Então, esse tipo de coisa, assim, não, tudo bem, a gente pode. Ah, eu quero botar maçã na minha pizza. Ah, mas pizza não vai, maçã não, essa vai que ele quiser. Se quiser botar uma pitadinha de areia, não tem problema, né? E a gente poder fazer esse coaching, assim, de trazer para mim foi uma experiência muito interessante, que dentro do próprio ambiente de casa, diferente do consultório. No consultório a gente consegue, com certeza, trazer os dois para brincar, ver as expressões, mas ali era bem a aplicabilidade do dia a dia. Eu pude ver como é que ele se comportava em casa e como é que a mãe agia em casa, porque muitas vezes é só o fato de a gente pisar fora de casa que a gente já muda completamente o nosso esquema mental, né? Como diz o Beck. A gente tem uma forma de atuar para cada situação da nossa vida. E tu tá num consultório de psicólogo psiquiátrico, muitas vezes, já te faz com que tu já exerça um papel, talvez, de maior responsividade, né? E dentro de casa foi muito interessante a gente poder trabalhar essa construção, né? E, como nas fases anteriores, se tornar a criança mais um agente terapêutico nesse sentido. Então, acho que foram momentos bastante complexos. A gente viu coisas que a gente também teve que segurar na mão de Deus e dizer, cara, tu também tem que ter paciência, porque a gente, quanto terapeuta, também fica muito acionado com tudo isso, e aí faz manejo de contingência, trabalha várias modalidades, mas aquilo fica relutando, sim, porque o momento era aquele, né? Então, muitas vezes eu tive para pensar, Gerson, tu já tá enlouquecendo nessa situação, né? Tu já tá descontando pra caramba na comida, meu velho. Imagina uma criança, né? E muitas vezes a gente poder se colocar nesse lugar. Então, acho que foram situações muito difíceis para os pais, para as crianças e também para os terapeutas, né? Mas a gente vai se reinventando aos poucos e achando um espaço para que se possa fornecer o que for melhor possível. Obrigada, Gerson.
O nosso debate está crescendo, né? Antes da gente começar a fazer uma rodada de perguntas, de 3 em 3 perguntas, eu vou chamar a Pamela para falar, que ela se inscreveu para falar também. Ai, obrigada, Ana. Não, só para contribuir, que eu fiquei escutando vocês, né, falando um pouquinho a partir da pergunta do Patrick, acho que foi, né, da questão do retorno, e é algo que me ocorreu, assim, da clínica, né, muitas vezes essa dificuldade de voltar, concordo, né, com o que vocês estavam falando, que na verdade foi um alívio poder sair, né, de casa, encontrar os colegas. E o que eu percebi mais essa dificuldade de retorno, muito mais ligada com coisas que já estavam anteriores à pandemia, né? Crianças que têm mais dificuldade na escola, enfim, daí pode ser pela questão da interação, pode ser pela questão da dificuldade escolar, uma infinidade de, claro, cada singularidades que estão aí, né? Então, cada criança com as suas questões, mas não ligadas com o momento exatamente da pandemia, de ter ficado em casa, mas sim com coisas que já estavam aí, né? Eu estava até tentando procurar aqui para vocês para referir, né? Mas o Freud já disse isso lá na interpretação dos sonhos, né? Que algumas situações elas vão estar aí, como a pandemia, né? Que claro que estão e são muito pesadas às vezes, mas que essas coisas que acontecem estão muito mais ligadas com aquelas coisas internas que já estão, né? Com aquelas marcas internas que já estavam nessas crianças antes mesmo da pandemia, né? Antes de elas saírem ou não de casa. Então, só lembrei disso, assim, a partir da pergunta, né, do Patrick e da fala de vocês. Obrigada, Pamela. Uma pergunta agora direta para a Fernanda, né, da Gabriela Cristina. Ela queria saber quantas crianças que se encontram na ambioterapia em média. A gente tem, no máximo, por grupo, 5 crianças, né? Tanto por uma questão de espaço físico próprio, né, da instituição, quanto a gente vê que é um número bom para o trabalho, para a troca, né? A gente tem sempre pelo menos um terapeuta para cada criança na sala, então já são no mínimo 10 pessoas, se forem 5, né? E normalmente tem mais ainda terapeutas além desses 5, então no máximo é 5. Atualmente a gente está com 2 crianças do espectro autista e 4, né, que tem dificuldade de relacionamento, questões mais na linha do conduta, da impulsividade. Então, às vezes está lotado, às vezes tem lista de espera, às vezes está mais esvaziado também, depende, né, da questão, mas o máximo é 5. Entendi. Agora, a Patrícia Dias, ela gostaria de saber o quanto do comportamento de uma criança se manifesta é reflexo do relacionamento dos ou com os pais. Se é muito comum para vocês isso ou não. Se os pais aceitam bem esse diagnóstico. Quando a gente trabalha com crianças, a gente trabalha com os pais, né? Os pais estão sempre presentes, porque não é só a criança que vincula, né? Não é só a criança que entra nesse trabalho conosco, né? Os pais também têm que entrar nesse trabalho, por assim dizer. Eu costumo dizer que a gente trabalha em rede, né? Seja em prol da criança, trabalhamos com os pais, com os cuidadores, com os agentes cuidadores, com a escola, né, um tanto de vezes, assim. Então, não que seja, né, um apontar o dedo e dizer, olha, a culpa é tua, né, a culpa é da relação que se estabelece deste jeito, mas da gente poder, né, ter esse olhar cuidadoso, já que a gente tem falado tanto, né, do cuidado de quem cuida, ter este olhar cuidadoso e tratar, né, mesmo que delicadamente, de observar essas questões na dinâmica familiar, né? Eu não diria necessariamente nos pais apontando o dedo, né? Mas na dinâmica familiar, porque acho que no momento que nos procuram, também já é meio caminho andado, né? Quero dizer aí, né, que tem espaço mental, que tem algo, né, que eles percebem, bom, né, que falta, que falha e que querem uma ajuda. Então, isso por si só já é abrir parte, assim, de, né, abrir mão, assim, de boa parte, né, de narcisismo,
né, no momento que nos buscam. Então, acho que é algo que acaba viabilizando que a gente possa, né, observar a dinâmica familiar e com muito cuidado, né, com muita delicadeza também trabalhar o todo em prol da criança, mas afinal de contas, né, mexe-se, move-se o todo. Então, sim, eu acho que a criança diz muito dessa dinâmica, né? Fica como uma esponja psíquica, né? Para aquilo que ela entende. Uma criança muito pequena, ela entende, né? Pai e mãe como o mundo inteirinho, né? Isso que a gente pensa, né? Tratando de superar os nossos pais, né? Pai e mãe, assim, e nos voltando para o mundo exterior. Isso a criança não consegue fazer ainda, sendo muito pequena. Para ela, o mundo inteiro, a verdade toda, tudo aquilo que ela conhece está posto, né, nestes agentes cuidadores. Então, eu acredito que sim, né, que boa parte das questões da criança dizem respeito à relação, a não ser que, né, e a Fernanda acho que pode dizer muito melhor, assim, a não ser que a gente esteja falando, né, de uma constituição, daqui a pouco sindrômica, né, de alguém, né, de uma criança que nasce, né, com uma outra questão, né, que vai fazer marca também, né, que obviamente faz marca. Aí temos outras questões envolvidas, né. Sim, é verdade, né? Diferente quando se tem com diagnóstico, né, do neurodesenvolvimento, como o autismo, mas ainda assim também faz diferença o quanto os pais investem nisso, olham para os filhos, topam, né, os desafios de se ter um filho autista, né? Tem pais que são muito engajados, tem pais que negam muito e tu demora muito tempo para conseguir dizer, olha, teu filho é autista, porque eles não conseguem aceitar, então a gente vai por outras vias, mas vai trabalhando, né? E então, realmente, assim, eles, como tu falou, né, Linda, eu acho que as crianças falam, denunciam, comunicam, né, as dinâmicas familiares, e esse acho que é um dos maiores desafios de atender criança, porque a gente tem que também trabalhar com os pais e ajudando os pais a olhar isso e se pensar e se olhar. E às vezes eles estão abertos, às vezes eles não estão tanto, então precisa de um jogo de cintura, assim, né? Mas eu acho que dá para trabalhar, às vezes mais ou menos, né? Dependendo de cada família, assim. Fiquei lembrando de uma família que era um menino autista não verbal que chegou para nós. E em algum momento a gente fez os PECs, que é um sistema de comunicação, se eu não me engano, da terapia ABA, né? Onde tem imagenzinhas e a partir das imagens as crianças vai apontando para se comunicar. Né? Então, para facilitar, e aí a mãe topou, então, que a gente teria um aba no SEAP, né? Um PEC, quer dizer, no SEAP, e um PEC ela teria em casa, né? Com as mesmas figuras, e daí a gente tinha no nosso coisas de casa, ela tinha, né, do dela, coisas do SEAP. Então, por exemplo, foi uma família que topou esse desafio, né? De ampliar e de mudar o jeito como se comunicava com a criança. Né? Eu lembrei desse exemplo, assim, mas vai muito de cada família, de quanto eles estão abertos, né? Mas também se olhar e a pensar, né, de que eles também fazem parte desse diagnóstico, entre aspas, que nem a Patrícia colocou. Né? Sim. Obrigada, Fernanda. Aproveitar que está no debate, eu mesmo vou tirar umas dúvidas. Tenho duas. A primeira é o que a gente faz quando os próprios pais não têm essa... Como eu posso formular a pergunta? Essa liberdade de aceitar a condição do filho. A gente sabe que muitos pais querem, acima de tudo, não ver, não enxergar, não estar com os olhos abertos para a situação. E como a gente faz quando o próprio profissional identifica isso nos pais? Bastante legal a tua pergunta, Hannah, e também acho que juntando um pouco com o que o pessoal estava falando anteriormente, né, eu concordo plenamente com a visão das colegas e que o ambiente de casa e familiar ele que vai ser o principal fornecedor de nutrientes para o crescimento dessa criança, bem como aquelas coisas que não estão sendo talvez tão bem nutridas e que possam fazer falta e causar determinadas situações lá na vida adulta, posteriormente. É uma coisa muito complicada, né? Porque eu acho que um dos grandes desafios de quem trabalha com criança, geralmente a gente acaba falando, é assim, trabalhar muitas vezes com as durezas que os pais trazem e que também com toda a mecânica que eles carregam de uma vida toda. A gente, como terapeuta, sempre vai ter os nossos limites, né? Eu acho que isso é bem importante a gente poder trazer
né? A gente não vai conseguir abraçar e abarcar tudo. Por vezes, a gente vai ter que trabalhar numa via mais de redução de danos, dependendo das condições ou do que for trazido para os pais. Mas eu penso muito que, assim, cada dureza, independente da pessoa que seja, cada resistência, cada situação, ela está a serviço de algo. Ela cumpre uma função na vida de cada pai e de cada pessoa. Então, determinadas dificuldades de aceitar algumas situações também estão falando das necessidades que esses pais não foram atendidas lá na infância. E que isso está representando uma ferida emocional que está aberta. Para muitos, aceitar que eles têm defeitos quanto pais significa uma dor incrível no âmago dessas famílias. E para isso é difícil aceitar. Outros, daí a gente olha para as necessidades que eu falei lá na primeira fala. Outros pais que têm uma questão de limites, grandiosidade, pode acontecer, né? Quando a gente, às vezes, até mesmo diagnostica pais com questões de personalidade, que não é incomum, né, gente? E a gente vai ter que ir trabalhando sempre com os limites e com as limitações que a gente tem. Eu acredito muito que, juntando com isso e casando com a técnica da confrontação empática, que é algo que a gente traz muito da terapia do esquema, concilia muito dessas coisas. A gente poder acolher essa dificuldade, muitas vezes, do pai, da mãe, de assumir essa probabilidade, mas pensar o quanto essa atitude ela vai ser realmente boa para o objetivo final deles, que é a melhora do filho. Que sim, que vão ter muitas coisas que a gente vai precisar olhar, mas que a gente talvez comece pelo básico. Né? Algumas vezes, né, meu estilo, eu tive que ser um pouco mais incisivo com os pais, porque sentia muita dificuldade numa atenção maior e que, bom, como também especialista em álcool e outras drogas, eu falei, olha, esse comportamento, esse tipo de coisa né, já que eu não estava sendo ouvido por outras vias, é um comportamento de risco para o teu filho desenvolver um transtorno por substâncias na vida adulta. Tu queres isso? Tu assumes essa bronca? Então, assim, são compilações de coisas diferentes. A gente vai trabalhando com o que a gente tem, né? Eu faço sempre uma análise. Que necessidade emocional está por trás dessa negativa desse pai? E trago uma validação desse afeto, mas com uma confrontação empática de, sabe, o quanto talvez seguir essa necessidade vai realmente ser bom para a vida do teu filho, para aquilo que te mais é importante, né? Às vezes é necessário explorar um pouco da vivência desses pais para saber qual é a interpretação que eles têm disso, né? Como trazia já o conceito estoico, que faz com que a gente sofra não são os fatos em si, mas a interpretação que a gente dá para eles. Então, o que ele interpreta desse fato como pessoa para ter tanta dificuldade nessa mudança, ou outras situações, pais que são muito workaholic, né? Poxa, ok, é uma vivência, tu tem que ter isso, mas agora, será que esse é o teu principal valor? Eu costumo, às vezes, fazer inventários de valores com os pais, coisas para também delimitar que existem outras importâncias, né, para auxiliar, para também não ficar só no papel de julgar, de condenar essa dificuldade, porque eu sei assim, que ninguém se faz mal de propósito. Ninguém tem uma dificuldade simplesmente porque assumiu. A gente vai criando estratégias que a gente acredita ser os mais adaptativos. Então, penso muito por esse lado. Mas também, às vezes, quando a pessoa chegar e falar, não dá, não quero, enfim, né, gente? A gente também tem uma limitação até onde a gente pode ir. E ok, vamos trabalhar com o que se tem. Ou se às vezes a gente também preferir, dessa forma eu não quero trabalhar, também tá tudo bem, né? Às vezes a melhor coisa que a gente pode fazer, por muitos dos nossos casos e pacientes, é dar alta. Encaminhar para alguém que consiga lidar isso de uma forma mais sistemática. Então, eu penso muito nisso. Obrigada, Gerson, por esclarecer minha dúvida. Antes da gente continuar com mais uma pergunta, eu queria chamar a Ana Paula, se inscreveu para debater com a gente. Muito obrigada, Hanna. Eu fiquei pensando, né, que a gente iniciou falando sobre o cuidado com as crianças, com a infância, indiferente se é a criança do adulto ou a criança, né, no caso, fase de desenvolvimento. Mas é interessante que a gente também fala desse cuidado com o cuidador e da forma como, quando a gente trabalha com a criança, a gente vai estar trabalhando com o pai também, os pais, né, o cuidador, a família. Gosto mais da palavra cuidadores. Opa! Então, eu fiquei pensando da forma como isso reflete, né? Esse processo com a criança reflete na família, no espaço de casa, mas eu fiquei pensando agora também com o online, o desafio que tem sido, que vocês têm sentido, assim, de ter esse espaço com a criança, sabe? Exclusivo, porque a gente sabe que em casa pode acontecer, da mãe entrar, a mãe tá no fundo, não sabe se ela tá acompanhando ou não. E aí eu fiquei pensando, assim, como vocês têm sentido esse espaço também da privacidade da criança nesse momento que é dela, né?
Obrigada, Ana. Mais uma pergunta. O Rony Vian, ele está agradecendo o evento maravilhoso e ele gostaria de saber como é possível manejar a relação do cuidador com a criança, quando é muito simbólica ou amaralhada. É um desafio, né? Acho que atender casos mais simbióticos, né? Porque realmente a gente tem que ter um cuidado muito grande de não botar o pé na porta, como é que se diz, assim, nessa relação de tentar separar eles de vez, porque essa família vai sair do tratamento, a gente não vai conseguir ajudar, né? Nem esses cuidadores, nem essa criança ou esse adolescente, né? Então tem que ter muito cuidado, assim. A gente tem um caso no ambiente que tem essa questão bem importante de simbiose, assim, e a gente sempre, por exemplo, ia muito mais direcionava os manejos pensando na mãe, assim, não, mas vamos pensar no que, né? Tu quer isso para o teu filho, tu quer ajudar teu filho a entrar na escola, né? Então, de botar muito nela para ela se sentir a gente, para ela se sentir que ela que está muito ligada nisso, assim, né? Ela que está fazendo. Então, acho que talvez nesse caso foi que funcionou, acho que outros casos são outras técnicas, né? Mas eu sempre penso no cuidado de devagar nessas questões, porque realmente é muito delicado. E se a gente quer ajudar esses cuidadores da família, a gente tem que ir com calma nisso, né? Não vai ser do dia para a noite que a gente vai separar eles, né? Então, pensando nisso, assim. Acho que nessa última parte na segunda pergunta. Tem algo que eu trago, assim, para poder ajudar a responder isso, né? Ajudar a pensar, né, sobre isso, mas me ocorreu. Tem um psicanalista uruguaio que faleceu há pouco tempo, o Vitor Guerra, né? Muito valioso, assim. Ele, numa perspectiva winnicottiana, me lembro, né, dele dizendo, e a gente pensa nessa perspectiva da simbiose, né? Mas ele dizendo que são necessários 3 para que 2 possam se tornar 1, né? E 1 de verdade, assim, né, com um bom estabelecimento do tempo e do período da dependência, né? Mas esse terceiro, que, né, não precisa ser esse terceiro, como a Fernanda diz, né, pé na porta, né, não precisa ser, né, a lei paterna, querendo ou não, mas não precisa ser o pé na porta. A gente pode entender como esse terceiro, né, acolhedor da dupla, né, para que se estabeleça bem o laço entre a dupla. Não é raro, assim, receber na clínica, né, no nosso meio clínico, uma dupla simbiótica e que a gente vai ver que é justamente porque falta o apoio, né, deste terceiro. Então, claro, se gruda porque acabam, né, estabelecendo aí essa relação de extensão pelas próprias questões narcísicas, mas acho que sim, acho que com muito cuidado, é muito artesanal o nosso trabalho, né, muito artesanal, é muito delicado, e né, prestando atenção, né, também nesta mãe, né, já que a gente está falando deste agente cuidador materno, por assim dizer, né, é prestar atenção nesse agente cuidador materno para um espaço para este agente, né, ter-la pelas tantas, eu trabalho bastante com a dupla, né, mãe e bebê, por assim dizer, mas lá pelas tantas eu sempre reservo um espaço para mãe, né, num outro momento, num outro espaço, né, porque, enfim, acho que é proporcionar uma escuta, esse acolhimento das faltas, assim, da necessidade do desamparo desta mãe. Automaticamente, é muito engraçado, assim, automaticamente a criança responde, né. Posso trazer, assim, um exemplo muito breve, né, de uma dupla, onde o bebê, né, no caso, dizia e se autorreferia como bebê, né? Nenê, o nenê é por nenê, é o nenê, né? E a gente também iniciando, podendo olhar, né, para esse aspecto assim da dupla, né? Foi muito interessante. Teve um dia, né, que este menino, por assim dizer, não mais um bebê, mas, né, espontaneamente se chamou pelo nome, né? Dizendo é para mim, eu sou o fulano,
né? Ou seja, de uma possibilidade de, né, existir, ser com a presença da mãe internalizada, né, mas se aventurando em outros espaços assim do mundo, podendo caminhar, né, para mais adiante, mas porque essa mãe estava com um pouco mais de acolhimento, né, um pouco mais amparada. Então, para mim, isso é muito importante. A questão do online, né, que alguém perguntou, desse funcionamento, se a gente entende, eu entendo dessa forma, assim, né, de uma combinação, de um contrato, porque no consultório a gente tem um setting estabelecido, né, que sejam lá as paredes, o tempo, tudo isso que entra como continente para esse espaço, né, da criança, do paciente. No online não é diferente. Acho que o que segura o online é a relação que se estabelece, né? E não é diferente porque, afinal de contas, bom, é um lugar que ela está na casa, que seja no seu quarto, né? Com fone, na melhor das hipóteses, com porta fechada, e se isso não acontece por algum motivo, é de retomar as combinações, como a gente retomaria no consultório, né? Quando as coisas fogem, digamos assim, daquilo que é da combinação. Então, é de retomar, mas eu vejo que tem funcionado, na minha experiência, pelo menos tem funcionado bem. Obrigada, Linda. Também quero fazer um comentário breve. Antes de ser uma estudante da psicologia em ascensão, eu sou da área da saúde. E até um tempo atrás eu tive diversos pacientes particulares em casa e tive a oportunidade também de conhecer alguns dos meus pacientes que eram autistas. E falando um pouco sobre a ambientoterapia, eu percebi mesmo que os cuidadores, principalmente a parte da mãe, tinham sim todo um ambiente preparado para o cuidado mental da criança. Fazia o uso dos PECs, que eram aqueles caderninhos, né? Toda a minha comunicação com a minha paciente era através dos PECs. Tinha todo um ambiente, uma sala programada só para ela. Então, neste meu trabalho específico com aquela paciente, eu percebi o quanto o ambiente é importante para o paciente, quanto o ambiente é importante a preparação da comunicação, da socialização. Eu conseguia conversar com ela, brincar com ela através de um jogo, através de uma pintura. Então, realmente, eu consigo valorizar bastante a parte dessa ambientoterapia com o paciente. Foi só um comentário breve. Gente, tá ótimo o nosso debate, tá? Foi ótimo. Todas as perguntas, toda a colaboração, o nosso espaço, tá? Mas o tempo já tá acabando, já está chegando perto do final. O evento foi maravilhoso. E eu só queria dar espaço aos nossos participantes, se eles queriam fazer mais algum comentário final, antes de encerrarmos. Bom, pessoal, eu queria agradecer muito a oportunidade de... Oi? Sim, estou conseguindo falar. Queria agradecer muito, né, pessoal? Deixa eu passar. Queria agradecer muito a oportunidade de estar aqui com vocês essa manhã, né? Eu acho que foi muito rico a gente poder ter todas essas trocas e olhares diferentes para uma mesma questão que eu acho que eu julgo muito importante, né? E muito difícil, muitas vezes, da gente optar por essa abordagem, porque quem escolhe adentrar, trabalhar com crianças e adolescentes, a gente está comprando uma briga, uma luta, digamos assim, muito ferrenha, de saber que a gente vai ter que falar com o pai, de saber que a gente vai ter que adentrar o âmbito do colégio, né? E que a gente vai estar sendo uma grande oportunidade que essas pessoas estão tendo de ter um caminho mais seguro e mais preventivo para as coisas na vida dela, né? Então, acho que é sempre bom dialogar e falar sobre tudo isso. Se vocês têm interesse, não deixem isso de lado, é difícil, às vezes é um pouco, mas tem suas vantagens e desvantagens, como toda e qualquer área que vocês optarem por trabalhar. Mas sabendo uma coisa, trabalhando com a infância e adolescência, vocês vão estar sendo extremamente preventivos, gente, né? E, como eu falei, autocompaixão com a criança, com a família, mas também com a gente, né? Então, muito obrigado por essa oportunidade, espero estar com vocês em muitas outras. Eu, assim como o Gerson, agradeço também o espaço, né, a possibilidade, a oportunidade de fala,
Volto a repetir aquilo que eu falei de início, assim, acho muito relevante que a gente tenha um espaço, né, para debater isso que hoje em dia, né, não faz muito tempo, agora tem se aberto um pouco mais, né, não suficiente ainda, mas um pouco mais a escuta, né, para as diversidades, para aquilo que fica, né, num aspecto social, num lugar excluído, né? Então, eu acho fundamental, acho importantíssimo que a gente esteja com esse espaço de fala, de debate, né? E então trazendo também a questão da jornada, que eu acho que a jornada da sociedade, né, olhando assim os temas, olhando as propostas, né, abrange uma diversidade riquíssima, muito importante, que é, né, de uma escuta muito importante. Acompanho o Gerson quando ele fala da empreitada, né, do atendimento a crianças. A gente tem que ter uma disponibilidade para a escuta do simbólico, né? É sair da nossa posição de uma fala adulta, né, de uma linguagem adulta, por assim dizer, e estar disponível para aquela linguagem que é tão do primitivo. Bom, e não importa, né? Qualquer paciente que a gente vai escutar, a gente vai, né, adentrar a linguagem do paciente, né, em detrimento da nossa. Mas eu acho que, sobretudo, assim, nas crianças, a especificidade, assim, do simbólico, do primitivo, né, toma uma distância grande em relação ao adulto, né? Então, é uma disponibilidade para isso, mas, ao mesmo tempo, né, é a possibilidade também de dar voz, né, ao infantil, à infância e a esse lugar. Então, agradeço o espaço, agradeço o debate, as perguntas, aos colegas e ao convite também. Quero agradecer também, né, a oportunidade de estar aqui nessa manhã trocando com todos, pensando, né, essa temática que nos é tão cara, que é atendimento com crianças, né, poder estar falando um pouco dessa parte do meu trabalho, que é ambiente, que é um espaço que eu gosto muito, né, e acho que assim como a Linda e o Jefferson, atender a infância é muito gratificante, é um desafio, mas é muito gratificante, né? Eu lembrei, vocês falando, eu lembrei desse pacientinho do PEC, que ele chegou, não olhava nos olhos, do dia que ele botou as duas mãozinhas assim na minha bochecha, me olhou, né, e disse tu, assim. Então, vale muito a pena o trabalho, realmente, que nem a Jefferson falou, é um trabalho de prevenção, assim, né, e é muito rico, é muito bonito, é desafiador, é muito desafiador, mas vale muito a pena, né, é encantador. Então, muito obrigada, né, amanhã, as trocas, foi muito bom estar aqui com vocês. Foi realmente muito bom, estou muito feliz. A gente mencionou que esse seria o último evento, último ponto de vista preparatório da jornada, mas eu acho que foi o início também, né, de certa forma, das nossas discussões sobre a infância. Acho que aqueceu muito bem, né, a nossa conversa para a pré-jornada, para a jornada. Então, queria muito agradecer a Fernanda, ao Gerson, a Linda, também, mais uma vez, né, ao CEAPIA, a Insight, a Weiner, que, né, estão nos apoiando. Então, muito obrigada mesmo, né? Foi uma manhã excelente, muito potente, discussões ótimas. Acho que vocês trouxeram diferentes pontos, mas todos eles também se cruzaram e se complementaram. Então, estou muito feliz. Também agradecer à comissão aí da jornada, que está trabalhando incansavelmente. Convidar todos mais uma vez para estar com a gente, né? Tanto na pré-jornada quanto na jornada. E desejar um bom fim de semana para todos. Um grande beijo.